Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Economia Monetária e Financeira, nesse semestre 2020.1, na sua forma remota e emergencial devido à pandemia, né? Bom, hoje a aula sobre demanda de moeda, parte 2, né? Para quem ainda não viu a parte 1, acesse aí o canal e assista a parte 1 lá sobre a demanda por moeda na teoria clássica. Bom, hoje a gente vai utilizar ainda, né, o capítulo 2 do Manual de Economia Monetária do Lopes e Rossetti e também o capítulo 13, né, da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e uma bibliografia complementar, tá, gente? Já que vocês já viram essa literatura, tá? Para quem já fez a disciplina, né? Teoria Macroeconômica 4. Para quem ainda não fez, vai fazer ou está fazendo, vocês vão ver lá também esse capítulo 13 lá, ok? Bom, mas eu usei aqui de modo a complementar aí o capítulo do Lopes e Rossetti, que em alguns pontos eu não achei ele suficientemente claro. Eu adotei essa estratégia de complementar aí alguns pontos com essa literatura que eu acho que a maioria que está fazendo economia monetária e financeira já conhece, tá? Acho que a maioria que já fez a disciplina lá de Macro 4. Bom, então a aula de hoje, demanda por moeda, parte 2, aí a versão keynesiana da demanda por moeda, tá? Então, na visão keynesiana, a demanda por moeda vai além da função de meio de transação, tá? A gente viu a teoria clássica muito preocupada com a função da moeda como meio de transação. Então, a demanda por moeda, com relação à reserva de valor, então, que vai para além da função de meio de transação, né? Tá? Se vocês ainda não estão inteirados aí das funções da moeda, né? Vejam lá a aula 1, ok? Onde eu falei sobre as funções da moeda, tá? Relembrem isso. Então, a demanda por moeda com relação à função de reserva de valor, ela é influenciada pelos movimentos na taxa de juros e pelo que Keynes chama de incerteza com relação aos acontecimentos futuros. Isso que vai ser um conceito muito presente, tá, na teoria keynesiana. Ok? Bom, até aí tudo bem. Vocês podem ainda argumentar que a gente falou lá na teoria clássica sobre a questão da precaução, tá, com relação a acontecimentos incertos com relação ao futuro. Mas o que a gente vai ver é que, para além disso, né, o mais importante ainda na visão keynesiana é a questão da especulação. Então, é a relação entre a incerteza com relação ao futuro e os movimentos especulativos, né, dos agentes no mercado. Mas vamos lá, passo a passo. Então, os motivos de demanda por moeda aí na visão keynesiana. Então, motivo transação, tá? Motivo renda e motivo giro de negócios, que já foram apresentados pela teoria clássica. Então, como eu disse, o motivo transação, despesas extraordinárias, que a gente também viu que a teoria clássica também já apresenta isso, ok? De certa forma, ela já fala disso, da reserva de valor com relação a acontecimentos incertos do futuro e aproveitar negócios, né, vantajosos. Também a gente falou isso na parte 1. Vocês podem voltar lá que a gente viu que a teoria clássica também já falava sobre isso. Mas a grande questão keynesiana, na verdade, é o movimento especulativo da moeda, o uso especulativo da moeda, que está relacionado à variação futura na taxa de juros, e a gente vai ver não só na taxa de juros, mas a taxa de juros ela é uma consequência do movimento dos preços dos ativos, tá? Então seria um movimento aí
futuro nos preços dos ativos financeiros, ok? Então, para a gente chegar até essa conclusão, primeiro vamos, com base nesse fluxograma aqui que eu fiz para vocês, entender qual é o movimento de demanda por moeda na visão keynesiana. Então, o Keynes diz que a renda, não é isso, da sociedade, lembre-se aqui que a gente está falando de um método diferente do método da teoria clássica. A teoria clássica a gente falou também na aula 1, que ela tem um método que parte do particular para o geral, ou seja, não é isso? Ela pega o exemplo de um indivíduo, ela diz que esse exemplo desse indivíduo é um exemplo médio, é isso, um comportamento médio, social médio, e extrapola isso como exemplo para toda a sociedade. O Keynes foi um dos primeiros autores a trabalhar com os chamados agregados macroeconômicos, e a dizer que a dinâmica individual e a dinâmica agregada tinham comportamentos distintos. Então, quando a gente está falando aqui de renda, a gente está falando da renda, do PIB, da renda de uma sociedade, ok? Então, essa renda ela vai ser destinada, uma parte dela ao consumo, tá? E aquilo que sobra, então, obviamente, quando a gente vai pensar em sociedade, sempre vai sobrar alguma coisa. Claro, quando a gente pensa em indivíduo, né, há indivíduos que têm sobrando, consomem e ainda sobram, eles fazem poupança. Né, isso é sobre isso, então, que o Keynes está tratando aqui. Há indivíduos que consomem tudo o que tem, não sobra nada, e há indivíduos que consomem mais do que tem, e aí falta, não é isso? Tem que pegar emprestado para cobrir aquilo que faltou. Então, por isso que o Keynes não está tratando de particularidades individuais, mas sim do comportamento agregado da sociedade, ok? Então, quando a gente pensa em comportamento agregado de sociedade, a gente sempre vai ter um excedente sobre o consumo que vai ser direcionado para a formação de riqueza. Ok? Então, aquele excedente, o que sobra do consumo, vai ser direcionado para a formação de riqueza. Ok? Então, sempre lembrando, né, gente? Renda é uma coisa, riqueza é outra. Riqueza é aquilo que sobra e é estocado ao longo do tempo. Então, se eu tenho sobrando, eu vou guardando parte do que eu tenho sobrando e aquilo vai se transformar na minha riqueza aí ao longo dos anos, certo? E essa riqueza aí, na visão keynesiana, pode ter duas formas. A forma do dinheiro propriamente dito, né, da liquidez propriamente dita, ou o que a gente viu anteriormente, o M1, tá? Então seria aquela liquidez plena, ou na forma mesmo de papel moeda, ou na forma de depósitos à vista, que pode ser imediatamente sacados, ok? Ou na forma de títulos. Então aqui todas as outras formas de títulos, M2, M3, M4, que a gente também viu lá na aula 1, tá bom? Então se você ainda não assistiu o vídeo da aula 1, volta lá que você vai entender, ok? Então essa é o grande dilema. Primeiro, então, eu vou decidir, então, em termos sociais, quanto vai realmente para consumo, ok? E o quanto vai para a formação da riqueza. E dessa parcela da renda que foi para a riqueza, o quanto ficou na forma de dinheiro e o quanto foi convertido em títulos. Então, isso que o Keynes vai discutir, então, né? Então, o que determina se essa parcela de consumo é maior ou menor, socialmente, e o que determina da parcela de riqueza quando o que é mantido em dinheiro é maior ou menor, e aí diminuindo ou aumentando o que é mantido em títulos, tá bom? Ok?
Então ele vai dizer que, com relação às preferências psicológicas temporais, o indivíduo toma dois tipos de decisão com relação ao uso da sua renda. A primeira, relacione-se com aquele aspecto da preferência temporal que denominei propensão marginal ao consumir. Tá bom? Isso aqui são as palavras do próprio Keynes na teoria geral. Tá? Então, o fator que determina que parte da sua renda cada indivíduo consumirá e que parte reservará sob alguma forma de comando sobre o consumo futuro. Então, aquilo que ele não consome no presente, efetivamente ele irá consumir no futuro, porque esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo de você trabalhar, esse é o objetivo de você empreender, certo? Esse é o objetivo de você querer ter salário, você querer ter lucro, dividendos, tá? Para quê? Para que você possa ter um padrão de vida melhor no presente ou no futuro. Senão não faz sentido, né? Eu sempre brinco com os alunos, né? Aquela ideia do tio Patinhas, né? De ficar nadando no dinheiro, aquilo ali não é uma coisa normal, né? Enfim, apesar de ter sido passado para a gente, como se fosse uma coisa normal através de um desenho animado, não é isso? Para quem é da minha geração, né? Para vocês que não são da minha geração, de repente não sabem nem quem é o tio Patinhas, né? Mas enfim, era o tio do Pato Donald nisso, não sei se vocês conhecem quem é o Pato Donald, que era muito rico e tinha um cofre imenso com moedas de ouro e ele ficava lá nadando na moeda de ouro. E esse era o objetivo dele, ter cada vez mais moeda de ouro para ficar nadando na moeda de ouro. Então, sim, é uma utilidade do dinheiro você jogar ele em algum lugar e ficar ali deitado, dormir em cima de um colchão cheio de dólares? Pode até ser, né, gente? Mas esse não é o objetivo principal do dinheiro, né? O objetivo principal do dinheiro é que você possa ter uma vida mais confortável, certo? Porque aí você vai ter mais acesso a bens de consumo, ok? E você poder ter uma segurança, não é isso? Então esses são os pensamentos. Então, se eu tenho dinheiro, pode acontecer alguma coisa comigo, não é isso? Com a minha família, com algum amigo que eu vou ter como, algum parente que eu vou ter como ajudar, socorrer, etc, ok? Enfim, então o dinheiro, além de trazer qualidade de vida, traz um conforto, né, gente? Então, por segurança, né? Então, por isso que o Keynes fala em preferências psicológicas, né? Então, traz um conforto psicológico, ok? Então, se eu não estou consumindo no presente, eu vou formar uma riqueza para que no futuro, ou seja, eu não vou ficar com esse dinheiro parado, essa é a questão, por que eu ficaria com esse dinheiro parado? E a gente vem discutindo isso desde a teoria clássica, né, na aula anterior, e vamos continuar aprofundando aqui, que o Keynes aprofunda um pouco mais. Então, a parte que me sobra, eu vou ficar com uma reserva disso, que ele chama de entesouramento, na forma própria do dinheiro. E aí a grande pergunta foi por que se entesoura? É isso? Se aquele dinheiro não está rendendo nada, ok? Está ali parado, certo? Mas, ou por que eu não aplicaria? Né? Então, isso a gente já discutiu um pouco aí na teoria clássica na aula anterior. Quando você aplica em M2, M3, M4, você tem um compromisso com o tempo, né? Aquele dinheiro tem que ficar ali aplicado um determinado tempo. E quanto maior esse M2, M3, M4, é mais tempo, maior a maturidade que esse título vai ficar ali preso. Se você tirar antes, provavelmente você vai perder dinheiro, tá? Provavelmente você vai perder dinheiro na maioria das aplicações que existem no mercado. Você perde dinheiro, então você tem que ficar. Se você comprometeu 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 e tem título, né, de mais longo prazo, 30, 40 anos, você não pode tirar antes, senão você vai perder muito dinheiro, ok? Então, na verdade, você está abrindo mão, é isso que o Keynes está falando, abrindo mão do poder do comando sobre a sua renda. Parte da sua renda. Ah, tudo bem, sobrou.
Então, por isso que existe uma certa racionalidade no entesouramento, ok? Porque é aquela parte que você mantém, aí sim, naquele do tio Patinhas, né? Do tio Patinhas. Ah, eu tenho que manter uma certa parte de dinheiro vivo, não precisa ser num cofre dentro de casa, que às vezes é perigoso, né? Mas depositado lá no banco, na sua conta corrente, ok? Tem muita gente que tem medo, né? Eu tinha um colega que tinha medo de que o banco fosse à falência, né? Isso tem histórias no Brasil, né? Mas grandes bancos que estão aí no mercado já há muito tempo, né? Você pode confiar. Você não pode confiar em bancos aí que aparecem da noite para o dia, de repente fecham ainda também da noite para o dia, né? Aí eu já sou mais cauteloso com relação a isso. Então você abre mão. Então, uma parte do dinheiro você mantém ali para despesas extraordinárias, investimentos vantajosos, como já diziam os clássicos, mas a outra parte você especula com ela, né? Você vai especular. E aí é esse o ponto do Keynes. Porque que essa especulação, ela não só é aquilo que não foi muito debatido pelos clássicos, né? Mas viria a ser e veio a ser, né, um ponto central da dinâmica da economia capitalista no presente, não é isso? No mundo atual, ok, gente? Tanto aí que a gente vem passando por crises financeiras, né? Recorrentemente, né? Então, crise financeira de 2008, depois veio a crise da dívida soberana dos países europeus, não é isso? Enfim, então, recorrentemente, aí vocês já estudaram lá em Macro 4 também, um pouco lá do Minsky, que aprofunda isso, não é isso? Então, essas crises financeiras, não é isso? Então, esse é o ponto do Keynes. Ele começa a estudar por que isso se tornaria já, desde aquela época que ele escreveu a teoria geral, ele já, claro, por meio do seu método de análise, que já era inovador, não é isso? E aí dos seus estudos, ele já viu que isso se tornaria um mercado no futuro muito grande, ok? E que isso determinaria a dinâmica da economia no futuro. E foi o que aconteceu, né? Então é isso. Então é essa parte da demanda especulativa de moeda que a gente vai falar agora. Então botou aqui. Em que forma se conservará o poder de comando sobre o futuro, né? É isso que a gente está falando. Quer de sua renda corrente, quer da sua poupança. Deseja convertê-lo, conservá-lo sobre a forma líquida imediata, né? Seria o entesouramento, né? Ou está disposto a alienar esse poder aquisitivo por um período específico, como eu falei, M2, M3, M4, aí a maturidade do título ao longo do tempo e a sua liquidez, né? Então botei aqui um fluxograma, então resumindo agora, então a parte do consumo ela é determinada pela propensão marginal ao consumir da sociedade, nunca confundam isso com o indivíduo, tá? E a parte que sobra vai ser formada a riqueza ou na forma líquida, e aí quanto maior a incerteza com relação ao futuro, é isso, e aí aí também é um grande ponto de diferença do Keynes com relação à teoria clássica, é isso. Apesar da teoria clássica ter falado sobre isso, mas ela não usou especificamente o termo incerteza e não trabalhou esse termo adequadamente, ok? Então, na verdade, a teoria clássica, tanto que depois os marginalistas e a turma mais atual, eles partem para uma coisa de que isso daqui pode ser mensurado, né? Essa é a grande diferença. Você teria como mensurar isso e transformar isso apenas num risco, né? Um risco de eu manter mais ou menos dinheiro em caixa, né? Em dinheiro vivo, né? E aí eu posso mensurar isso, ok? Já o Keynes dizia não, isso é uma incerteza. Incerteza é algo que não pode ser mensurado, mas apenas ter alguma expectativa psicológica com relação a isso.
Então isso na verdade, isso toma o que ele diz, né, como se fosse lá um efeito de contaminação psicológica entre as pessoas, né? Em determinado momento, aquela incerteza ela se espalha na sociedade e as pessoas acabam deixando de investir, de comprar títulos e passam tamanha incerteza com relação ao futuro, né? Isso acontece normalmente nas crises, é o que está acontecendo agora, que as pessoas tendem a querer reter mais a sua riqueza mais na forma líquida, né? Mais próxima do M1, tá? Não necessariamente M1, mas vai procurar títulos de menor maturidade, que vai render mais rápido, entendeu? Não vai ficar tanto tempo preso lá o dinheiro, certo? Não que elas necessariamente vão manter lá em depósito à vista e tal, mas vão, em vez de comprar títulos de maior maturidade, vão buscar títulos de menor maturidade, né? Isso, que não vai ficar tanto tempo ali preso para poder ter um rendimento, tá, gente? Ok? Então, isso que eu quero falar. Então, a incerteza não é algo decididamente mensurável, mas algo psicológico e que acaba contaminando o ambiente econômico e as pessoas acabam acompanhando umas às outras. Não por questões propriamente racionais, não é isso? Mas porque o mercado tomou aquela tendência, uma pessoa fez, né, ou as outras vão fazendo e todo mundo acaba acompanhando, ok? Enfim, então vamos lá. Então a propensão marginal a consumir, ela determina o consumo presente e o futuro, tá? A preferência pela liquidez, então aqui resumindo, tá, o que a gente falou um pouco aí já. Então a preferência pela liquidez, ela determina quanto da renda é mantido na forma de dinheiro e títulos. Então quando vocês ouvirem falar preferência pela liquidez lá no Keynes, não é isso? É tanto que eu mantenho ele na forma de dinheiro quanto eu mantenho na forma de título. Então é aquilo que eu não consumi. Então quanto maior a preferência pela liquidez, normalmente o consumo cai. Tá? Tem isso também, tá, gente? Então normalmente pode-se haver uma queda do consumo para as pessoas poderem guardar mais dinheiro, ok? Porque elas estão com medo com relação ao futuro. Então quando há uma crise, normalmente isso pode acontecer e normalmente isso acontece, né? Então, não é só as pessoas vão manter o consumo rígido ali e do que sobra eu vou aumentar a parcela que eu mantenho em dinheiro vivo. Não. Normalmente o consumo também cai, tá? Não só a aplicação financeira, a compra de títulos cai, mas também o consumo cai, aumentando essa parte, ou seja, na verdade, assim, é a dificuldade maior que as pessoas vão ter medo do futuro, eu não sei o que vai acontecer. Então a dificuldade maior de eu me desfazer do meu dinheiro, então da minha renda, por qualquer coisa. Ok, gente? Então eu vou me segurar, vou segurar a minha renda o máximo que eu puder, na forma propriamente de liquidez. Claro, não precisa ser propriamente só em M1, tá, gente? Eu posso até aplicar ali em alguns títulos M2, que rendem de forma mais rápida, maturidade menor, ok? Mas a tendência é que eu procure investimentos, se eu procurar algum investimento, ele não vai ficar muito tempo preso, porque eu estou com medo com relação ao que vai acontecer. Então imagina uma pessoa que, no meio dessa crise, dessa pandemia, ela tinha um empresário, tinha alguma empresa, e um restaurante, por exemplo, está lá fechado, não estava podendo abrir, né? E então a grande questão dele era a seguinte: todo o dinheiro que entrar agora eu vou ter que segurar, porque eu não sei quando que vai poder abrir novamente, se vai ser no próximo mês, se vai ser 3 meses, 6 meses, um ano, fechado por causa da pandemia. Por quê? Porque eu sei o seguinte, então se acabar meu dinheiro, porque imagina, um empresário, o dinheiro dele veio todo lá da renda, lá, parte do lucro, claro que não todo, mas parte do lucro que ele tira do restaurante dele lá, por exemplo. Então, o que pode acontecer? Ele vai falar assim, mas tá fechado, eu não estou tendo nada. Então eu tenho que trabalhar com o que eu tinha em dinheiro vivo
até o momento. Então eu não posso sair gastando esse dinheiro, porque se eu torrar ele todo, o que vai acontecer? Eu vou ter que vender algum bem que tá, ou desfazer de algum título, perdendo dinheiro, enfim. Então é isso. Então imagina chegar ao ponto de ter que vender um carro, uma casa, para poder sobreviver. Ok, gente? Então quanto menos líquido está o seu dinheiro, a sua riqueza, mais difícil você vai poder se desfazer dela no momento de crise, de necessidade. Ok? Essa é a questão. Ok, gente? Então a taxa de juros não é apenas um rendimento obtido pela postergação do consumo, como afirma os clássicos. Ela é a recompensa pela renúncia do poder de comando do dinheiro, ou a renúncia à liquidez. Isso eu já tinha dito lá anteriormente, como eu falei, assim, o grande objetivo do dinheiro é consumir. Ok? É para isso que ele serve. Então, se você está abrindo mão dele, você está abrindo mão do poder do comando do dinheiro, ou seja, do seu consumo. Ok? Ou seja, você está abrindo mão, o dinheiro é poder de consumo e também poder de fazer mais dinheiro com dinheiro. Né? Então, quanto menos líquido for o ativo em que se conserva o valor da riqueza, então M4 é menos líquido que M3, que é menos líquido que M2, maior deverá ser o prêmio, juros, por se abrir mão. Então, por isso que, claro, títulos de maior maturidade e menor liquidez, os M4s, eles têm juros maiores, obviamente, por isso que a taxa de juros de longo prazo ela é maior que a taxa de juros de curto prazo. Ok? Então, a demanda por moeda para especulação varia inversamente às expectativas sobre o comportamento futuro da taxa de juros. Então, um exemplo aí, suponha que um agente adquira um título de longo prazo, tá? Inicialmente aqui de renda fixa. Tá? Então, o livro aí do Lopes e Rossetti põe um exemplo de renda fixa. Esse exemplo de renda fixa ele vai servir para a gente só entender o movimento inverso entre preço do título e taxa de juros, tá? Depois a gente, para entender a questão especulativa, que é o que o Keynes está tratando aqui, a gente vai ter que pensar em renda variável, né? Porque o Keynes estava pensando, obviamente, era na verdade no mercado acionário, né? Que aí é renda variável, ok? Não renda fixa. Então, cujo valor nominal seja R$1.000, pagando juros de 3% ao mês, o que possibilita aí no mês, né, um rendimento de R$30. Então o que acontece com a taxa de juros? Se por flutuações no mercado, esse mesmo título vem a ser negociado por valores maiores ou menores. Né? Então foi isso que a gente fez só para a gente entender. Então na verdade o rendimento é fixo, ele vai manter-se fixo aqui nessa segunda coluna em R$30. Então, obviamente, se isso é R$1.000 vezes 3% dá os R$30. Caso o preço do título suba, obviamente, para render esses R$30, a taxa de juros tem que ser menor. Então, 1.050 vezes 2,86% já dá os R$30. Então, caso o preço do título suba, a taxa de juros vai cair. E vice-versa. Caso o preço do título caia, o juros vai ter que ser maior para que a gente chegue nesses R$30, ok? Então esse exemplo de renda fixa aí que o Lopes e Rossetti colocou, ele serve para a gente entender só essa dinâmica inversa entre preço do título e taxa de juros, tá bom? Então aí como se forma a expectativa em relação às variações futuras do preço do título e da taxa de juros. Então primeiro, os agentes têm em mente aí uma taxa normal de juros. Uma taxa de juros aí, o Keynes não vai falar de equilíbrio, né? Que equilíbrio é coisa lá da teoria clássica, mas que esse equilíbrio, na verdade, na visão do Keynes, né, a gente não vai para o equilíbrio. Na verdade, a gente vai estar oscilando ali em termos de uma taxa de juros, o que os agentes entendem ali no momento como a taxa de juros normal, tá? Então, com base nessa taxa de juros aí normal, se a taxa de juros estiver acima da taxa de juros normal, a gente não esperar que ela caia e o preço do título suba. E vice-versa, se ela está abaixo dessa taxa de juros normal,
os agentes vão esperar que ela suba e os preços dos títulos diminuam. Ok? Então esse primeiro exemplo só para a gente entender essa dinâmica. Porque os agentes vão estar olhando para o futuro. Ok, gente? Então, olhando para o futuro, se eles acham que a taxa de juros já está muito alta, eles vão esperar que a taxa de juros caia. Ok? Elevando o preço do título. Mas se a taxa de juros está muito baixa, eles vão esperar que ela suba no futuro, fazendo com que o preço do título caia. Então, entendendo essa dinâmica, a gente pode partir para a questão da renda variável, lá no mercado de ações, lá que o Keynes realmente estava pensando. Então, Keynes observou que quando o preço do título no presente estava alto e a taxa de juros estava baixa, a gente tinha uma forte propensão a manter os excedentes na forma de ativos monetários. E vice-versa, quando o preço do título no presente estava baixo e a taxa de juros estava alta, os agentes tinham forte propensão a manter o título excedente na forma de títulos, M2, M3, M4. Aí a pergunta, então, é por que isso? Na verdade, o que determina o rendimento na renda variável é a diferença de preço que você comprou e que você vai vender. Então, para o aluno aí que gosta basicamente aí de mercado acionário, já sabe disso, análise gráfica de mercado acionário. Você fica olhando lá o preço da ação subindo, 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 subindo. Então você pensa em que hora que vai parar de subir, né? Acertar a hora que vai parar de subir, que é o momento de quê? De vender. Então você tem que comprar quando ela está baixa e vender quando ela está alta. E é isso que o Keynes pensou, e aí foi um dos primeiros a pensar nisso lá atrás, lá em 1900, entre 1920 e 1930, não é isso? Já há algum tempo, tá, gente? Então isso não é novidade, ok? Para quem é keynesiano, tá bom, gente? Então, vocês não descobriram a roda, isso já é bem antigo, tá, gente? Enfim, quando o preço do título está baixo, não é isso? O preço do título no presente está baixo, pela dinâmica que a gente viu anteriormente, a juros está alta. Ok? Então é o momento de quê? De comprar, gente, de comprar. Então eu vou comprar títulos, M2, M3, M4. Por quê? Porque eu vou vendê-lo quando estiver alto. Quando o preço do título estiver alto, eu vou vendê-lo. É isso aí. E aí eu ganhei em cima disso. Ok, gente? Então esse é o raciocínio básico aí da teoria keynesiana. Então esse é o grande ponto. É claro que vocês estudarem o Macro 4, eu vou finalizando por aqui, porque essa é a parte, aí eu peguei só o capítulo 3 da teoria geral, porque a gente quer tratar só sobre demanda por moeda. Então os agentes demandam moeda para transações, para consumo. Os agentes demandam moeda para precaução e incerteza com relação ao futuro ou entesouramento. Os agentes demandam moeda para especular, ok? Para especular, para ganhar mais dinheiro com dinheiro, ok? Fazer mais dinheiro com dinheiro, mas é claro, ninguém faz dinheiro com dinheiro num passo de mágica em pouco tempo. Às vezes a pessoa fez, mas foram 10, 15, 20 anos com dinheiro preso em algum título do mercado financeiro, em alguma ação de alguma empresa, para que ela pudesse obter aquele rendimento. Então não existe mágica. Existe sim a análise das condições de mercado, ok? É claro que assim, o Keynes vai muito além para disso, tá, gente? Vocês já estudaram em Macro 4, ele vai falar da eficiência marginal do capital, e na verdade esse ponto era a grande crítica dele, que o dinheiro vai para esse mercado, as pessoas acham que vão ganhar dinheiro fácil aplicando nesse mercado, e aí esquecem do mercado real, não é isso? Do investimento de fato em bens, em serviços, não é isso? Em gerar riqueza, gerar empregos. E aí quando você esquece disso e o dinheiro vem para esse mercado especulativo, é que você cria as chamadas bolhas especulativas, e esse dinheiro não volta para o mercado real, como diz a teoria clássica, né? Que esse dinheiro faria a ponte, não é isso? Entre poupança e investimento imediatamente, certo? Para o mercado
real. Não, o que o Keynes vai dizer é que ele pode ficar represado aqui, formando uma bolha, isso, e o mercado real lá ficar esquecido, não é isso? E aí, por ficar esquecido, aí você tem um problema lá de oferta, não é isso? Não vai atender a demanda e isso vai gerar problema inflacionário e etc. e tal. São outros assuntos que vocês já trataram em Macro 4 e que a gente não está falando aqui, porque nessa aula a gente está tratando só especificamente da, da demanda por moeda na visão keynesiana. E aí coube a gente aqui utilizar só esses dois capítulos, tá, gente? Então essa é a teoria de demanda por moeda na visão keynesiana. Tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui. E aí, bons estudos aí para vocês e até a próxima!